Me fala se Então, tá vendo a minha beleza. tela aí. Vai fundo. Tá, Tá estamos vendo? vendo. Estamos vendo. Tá. Eu vou Um começar a teste. gravar aqui, tá? Tá, obrigada. Gente, a princípio, desculpa pela voz, eu tô bem rouca, tô meio doente, com alergias, e talvez eu vou tossir um pouco aí, então se acontecer, vamos junto, segura na minha mão. Vamos junto, Bora Vamos lá. junto. Então, obrigada a É, todos. Pode falar, isso, Gil. deixa eu te apresentar. Então, essa é um encontro bem importante de vida que eu tive, né? A Regiane, a gente se conheceu, a gente trabalha em áreas diferentes, mas que se completam, né? Nós já trocamos muitas questões relacionadas às organizações. Ela é ex-aluna da Estácio de Sá, como vocês. Ela se formou, e ela vai contar um pouquinho da história dela, mas foi para os Estados Unidos e começou lá a trabalhar como au pair e desenvolveu uma carreira muito interessante nas organizações. Então, eu deixo com vocês, né? Red, esses são os meus alunos que eu tenho um carinho gigante, então coloco eles nas tuas mãos hoje para falar sobre uma parte importantíssima do processo de recrutamento e seleção. Obrigada. Que responsabilidade. Então, Bastante. vamos falar um pouquinho da agenda de hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês quem sou eu e por que vale a pena para vocês ouvir o que eu tenho a dizer hoje. Por que recrutamento é fundamental para o sucesso das empresas. E se em época de pandemia e desemprego, como está o mundo ainda, se ainda precisa recrutar e selecionar. E quais são os pilares do recrutamento de sucesso. E dentro disso, o principal, que é o assunto de hoje, a entrevista Win-Win. Então, essa é a agenda da palestra. Então, quem sou eu, né? Afinal de contas, eu sou a Rê para os chegados aí do Brasil e a Red aqui nos Estados Unidos. Olha que engraçado, o americano não consegue falar Regiane, porque o som do R aqui é RO. Então, quando eles veem meu nome, eles falam Regiane, aí fica muito feio, né? Já fui chamada até de Regina, acredite ou não, né? E aí a gente colocou esse apelido Red aqui nos Estados Unidos. Sou de São Paulo, Zona Sul, periferia. Quando eu morava no Brasil, às vezes tinha um pouco de vergonha de falar, mas hoje eu tenho orgulho, né? Quando a gente vai conquistando as coisas, é cada vez mais importante se lembrar das nossas origens. Estudei em escola pública e a minha primeira formação acadêmica foi na Estácio de Sá, lá de São Paulo. Que eu lembro que para eu pagar no início, eu recebia 2 passes, né? Gente, olha como eu sou velho, da época do passe, que eu acho que hoje em dia é todo mundo com bilhete único, né? Aí no Brasil. E recebia VR, vale refeição da empresa. E aí eu levava a marmita e, em vez de usar o vale refeição, pegava um ônibus em vez de 2, caminhava e vendia, então, ali parte daqueles benefícios da empresa, mais o salário, e assim que eu paguei a minha primeira faculdade. No Brasil, eu trabalhei por 5 anos na Sky, TV por assinatura, onde eu tive 3 promoções, que depois eu falo um pouquinho mais delas, mas uma foi em marketing, né? Então, eu estudei marketing na Estácio de Sá, e quando eu me formei, eu fui promovida e trabalhei com marketing na Sky TV por assinatura. E tinha um namoradinho super querido aí no Brasil, né? Com os meus 26 anos, estava naquela fase, eu vai ou racha, sabe? Assim, que você tem que decidir o que você vai fazer da vida. Quer dizer, eu já tinha decidido, né, em termos acadêmicos, mas mais em relação a construir família. E aí foi quando eu tive uma expectativa, eu falei que sabe o que eu vou fazer? Eu vou viajar para os Estados Unidos, né, para eu poder estudar inglês, viajar o mundo, porque depois que a gente casa, né, eu não sei quantos alunos nós temos casados aí na turma, assim, gente um pouco mais velha. Alguns. Alguns, né? Fica um pouco mais difícil viajar, ainda mais se assim quiser ter filhos e tal. E eu nunca tinha feito isso, então eu falei, eu vou viajar, aprender inglês, curtir o mundo, e aí depois eu volto para o Brasil, trabalho, talvez vou receber uma outra promoção, porque agora eu falo inglês, vou comprar um apartamento, porque eu juntei uma grana, vou casar, ter filhos e viver a vida do comercial Doriana. Essa era a minha expectativa. E aí, o que aconteceu foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu senti assim que aqui era o meu lugar no mundo. Eu falei, aqui que eu vou ficar, não volto pro Brasil e vamos ver como é que vai ser essa nova história na minha vida, né? Tive que pedir demissão de vez do trabalho, terminar o namoro e ficar por aqui. E aí, já se passaram 12 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos,
Como a Gil falou, eu vou contar um pouco mais, eu desenvolvi uma carreira aqui e tem algumas perguntas que as pessoas me fazem até hoje sobre essa minha vida aqui nos Estados Unidos. Uma delas é o seguinte: Rê, como que você conseguiu ficar aí tanto tempo? Então, eu vim com visto de intercâmbio, depois eu troquei para visto de estudante e depois eu troquei para visto de trabalho. É difícil? Pra caramba. É impossível? Não é. Quem precisar de dicas, eu vou deixar o meu e-mail também, não tenho problema nenhum em orientar quais foram os passos. As pessoas também me perguntam, e aí, valeu a pena? Teve algumas conquistas? Tive muitas. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira faculdade lá em Nova York, eu fui a aluna do ano, entrei na lista de melhores estudantes, ganhei bolsa de estudos, né? E já aí na Estácio, eu não achei nenhuma foto, mas eu era da turma do fundão, daqueles alunos que tá dormindo na aula, que não presta atenção. Quem diria, né? Mas aqui eu fui uma aluna super estudiosa e me dei bem por isso. Arrumei um trabalho também na Michael Kors, que é aquela loja de roupa de grife, né? E aí era Ai, muito quem é legal. que não conhece, né? Era muito legal porque tinha 50% de desconto, ganhava roupa de graça também. Isso já foi ali quando eu já estava terminado a faculdade ali em Nova York, né? Só que olha só que interessante, gente. Era uma loja de grife, tinha benefícios, ganhava bem, mas eu odiava o trabalho. Não existia nenhuma realização profissional. E aí foi quando então eu saí dessa loja em Nova York e resolvi me mudar para Boston, onde eu moro atualmente. Eu pensei, poxa vida, eu gastei uma grana, ralei para trabalhar com faculdade de rádio e TV aqui em Nova York. Só tenho feito alguns bicos aqui e ali, eu tenho que tentar essa carreira de rádio e TV. E aí eu encontrei uma rádio aqui em Boston, porque nós temos muitos brasileiros aqui nessa região, e me candidatei para uma vaga de produtora e consegui o trabalho aqui na rádio. Isso foi lá em 2014. E aí começa então uma nova fase, que é assim, adoro o trabalho, sabe? Acordo empolgada, conhece um monte de gente legal. Eu vi o presidente Obama, eu entrevistei o governador, era super divertido. Essa daí é a Aline Barros, ela veio cantar aqui, tive o prazer de conversar com ela também. Só que grana que era bom, não tinha nada. Então, na Michael Kors, a gente ganhava bem, não gostava do que fazia. Na rádio, a gente amava o que fazia, mas as contas não estavam dando para pagar. Então, foi aí que eu arrumei um outro trabalho, que é a empresa onde eu estou atualmente, que é a Direct, é uma revendedora de carros aqui na região da grande metropolitana de Boston, né? E a gente está há mais de 20 anos no mercado. E nessa empresa, eu comecei como assistente de marketing. O objetivo era produzir os comerciais que vão ali para a Globo Internacional, para a TV Record e para as mídias internacionais. Depois eu fui promovida para gerente de RH, nunca tinha trabalhado com isso, e foi até bem interessante como aconteceu essa promoção, porque um dia o dono da loja, né, o meu chefe, ele chegou lá na sala e falou assim: ô menina do marketing, ele nem sabia o meu nome, ô menina do marketing, me mostra aí se você é criativo e faz um anúncio muito bom para atrair bastante vendedores, porque a gente está precisando aumentar o nosso time de vendas. E aí eu fiz o meu anúncio, coloquei lá nas redes para poder atrair candidatos. Né? Nisso começou a chegar currículo e eu mandava para os gerentes e eu via que ninguém estava fazendo entrevistas. E aí eu falava, olha, a gente está recebendo currículo aqui, se não fizer entrevista, os candidatos vão desaparecer, né? A minha veia de recrutadora já sabia que não podia demorar muito para falar com os candidatos. E aí ele falou, então vai marcando aí, porque os gerentes estão muito ocupados. E aí eu marcava entrevista, os candidatos chegavam e às vezes ficavam uma hora esperando para ser entrevistado. E eu falava para o gerente, olha, faz uma hora que o candidato está aí, não é legal ficar esperando tanto tempo. E ele dizia, não, se tiver interessado, vai esperar mesmo, ele não quer o trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo é isso? E aí eu montei uma estrutura de perguntas e respostas, como conduzir uma entrevista adequada. E apresentei para os gerentes, eles gostaram. E aí foi minha primeira ajuda nesse sentido, ou seja, não estava na vaga. É uma postura profissional na qual você identifica um problema e, em vez de criticar apenas, você apresenta uma solução. Então, essa proatividade foi me ajudando muito a crescer na empresa. Quando a gente contratou os primeiros vendedores, eu percebi que eles começavam a trabalhar e iam aprendendo ali no showroom, fazendo. E aí eu montei, então, uma outra proposta de ter um treinamento. Criei o PowerPoint, a apostila, arrumei essa linha, e eu não sabia nada de vendas. Então, eu tinha que entrevistar os gerentes,
perguntar como era o processo de venda e montar todo esse material. E foi assim que a gente montou o primeiro treinamento de vendas oficial da empresa, uma empresa que já existia há 20 anos no mercado, líderes de venda na região, mas mesmo assim não tinha um processo de recrutamento e treinamento oficial. E aí, por conta disso, eles começaram a brincar. Toda vez que tinha alguma coisa relacionada a RH, eles falavam assim: fala com a Regi, a nossa diretora de RH, fala com a Regi. E não era gerente de Mas RH. nem existiu o RH, né? Não existia o RH formal. A gente tinha uma controller, né, a pessoa responsável pela contabilidade, que cuidava ali de folha de pagamento, segurança do trabalho e benefícios, e cada gerente era responsável pela contratação e treinamento do seu colaborador, mas não tinha. E aí ficava essa piada, né? Tipo, teve uma briga, chama a Regi ali, gerente do RH. E aí, por conta disso, depois de apenas 3 meses na empresa, eu virei a gerente de RH. E aí, 1 ano, eu montei todo o departamento, como desenvolver entrevistas, melhoramos o processo de recrutamento, implementamos treinamento, implementamos ações de endomarketing para valorizar o colaborador. Mas como marketing sempre foi minha paixão, eu ficava ali no RH sempre com um pezinho no marketing, dando ideias também. E aí veio a minha próxima promoção, que foi diretora, tanto de marketing quanto de RH, juntando as minhas duas paixões. Como paixões, né? Para falar o português correto. Fica um tempo aqui na América, esquece como falo Tiro português. S. Tiro S. Como o RH, ele é muito amplo, né? Tem folha de pagamento, tem segurança do trabalho, tem, a gente chama aqui de compliance, que são as regras, as éticas, a regulamento, e tem a parte de recrutamento e treinamento. De tudo Gestão de isso, pessoas. exato. Então, de tudo isso, do recrutamento e treinamento de pessoas, dentro desse universo do RH, esse foi o recorte que eu fiz para mim. Porque eu não gostava muito dessa parte mais burocrática de fazer payroll, né, que é a folha de pagamento, hoje de lidar com segurança do trabalho. No início eu fazia tudo isso, mas depois eu fui delegando essas partes e me especializei em recrutamento. Até porque, uma dica, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também, a gente tem o RH generalista, que você tem que saber um pouco de tudo e você faz todas essas competências do RH, e você tem o especialista, que você vai fazer, por exemplo, cuidar só de recrutamento e seleção. E a gente tem visto cada vez mais softwares, aplicativos para fazer toda a parte burocrática de RH, folha de pagamento, os benefícios. Você contrata ali um robozinho, às vezes tem um robozinho, uma pessoa virtual que aceita até reclamações e faz toda essa parte burocrática. Mas a parte de recrutamento e entrevistas ainda não deu e dificilmente vai dar para substituir, porque é um fator humano que faz muita diferença. Então, deu certo, é o que eu mais gostei, e em termos de tendência de mercado, é o que tem mais diferencial, é o que você consegue mais emprego. Então, fica aí a dica. E aí, por último, eu tive a minha última promoção na empresa para ser a GM, né, que a gente chama de General Manager, é o que é equivalente aí no Brasil a vice-presidente da empresa. Então, eu fiquei um tempo gerenciando toda a operação, todos os colaboradores. Mas aí, no ano passado, eu pedi para mudar de função, queria voltar a ser diretora de marketing e recrutamento, porque lembra aqui, quando eu estou contando a minha trajetória, já trabalhei na Michael Kors, tendo todo o glamour e a grana, mas eu detestava o que eu fazia, e aí era difícil acordar de manhã motivada. E para mim, é muito importante, além de dinheiro, gostar do que eu faço. Então, como vice-presidente da empresa, eu estava ganhando bem, mas eu estava trabalhando muitas horas, não tinha tempo de curtir uma praia, de namorar, não estava gostando do que eu fazia, a parte burocrática ali da operação nunca me trouxe muita satisfação, então eu acabei pedindo para voltar a cuidar de marketing e de RH, recrutamento mais especificamente. Tive até ali um pequeno corte salarial, mas ganhei uma vantagem de trabalhar de casa. Então, agora, quando liberarem aí as fronteiras, vou trabalhar viajando pelo mundo e tá tudo certo. Então, até aqui foi um pouco da minha trajetória aqui nos Estados Unidos. E o pessoal pensa, você era uma filhinha de papai, né? Foi aí, já estudou, fez 2 faculdades e tal. E não, a verdade é que para me manter aqui, eu fui babá de criança, fui babá de cachorro, fiz faxina, trabalhei como garçonete e acabei até montando uma pequena agência de babysitting, né? De cuidar de crianças. Não tenho todas as minhas fotos fazendo faxina e garçonete, porque a gente tira foto quando tá viajando no luxo, né? Quando a gente está ali de garçonete ralando,
Acabei não tirando É nenhuma verdade. selfie. Hoje me arrependo, porque eu acho que seria legal mostrar. Mas tenho as fotos com as crianças que meu trabalho principal era como babá, né? E aí, uma outra curiosidade que as pessoas têm é a seguinte: e Reg, então você já falava super inglês, né? Não, gente, eu não falava, eu vim sem falar nada. Inclusive, quando eu comentei lá atrás, essa era a expectativa, era falar inglês e viajar, porque na Sky, a minha última promoção, eu fui operadora de telemarketing, depois eu fui analista de marketing e assessora comercial. E aí eu tentei uma outra promoção na empresa e não consegui por não falar inglês. Então eu estava pensando, vou aprender inglês, depois eu volto e vou ter uma outra promoção. Então eu não falava nada de inglês. Nos 6 primeiros meses foram bem difíceis. Eu até entrava em umas confusões super engraçadas, porque eu não entendia nada do que falavam para mim, eles não me entendiam nada também. Então, uma vez eu estava na Starbucks e aí eu queria pedir um café, porque, gente, imagina, né? Quando eu cheguei, era a coisa mais chique do mundo, era pedir uma Starbucks, né? No Brasil, imagina. Acho que na época nem tinha, em 2008. E aí, fui lá pedir esse café e eu falava muito pouco de inglês e eu entendi lá, Apple, falei, Apple é maçã. Porque eu não bebia café, tá? Tem esse detalhe. Eu ia na Starbucks porque eu achava chique, mas não bebia nada de café. Aí eu li Apple, que eu falei, deve ser maçã. Caramel, eu falei, deve ser caramelo, e spicy, que eu não tinha ideia que era apimentado. Eu até pensei que poderia ser, mas eu achei que era um nome bonito, sabe? Não imaginei assim que eles iam realmente me servir uma bebida doce com pimenta. Então pensa nessa situação de você pedir algo achando que vai ser um sabor e depois nem aguentar beber de tão apimentado que tá. Então tinha muitas situações assim. E aí nesse processo de estar estudando inglês e trabalhando como enquanto era babá, né? Eu comecei como au pair e depois fiquei trabalhando como babá. Eu fui me interessando muito por psicologia, porque a minha formação no Brasil foi marketing e a faculdade que eu estava fazendo era rádio e TV. Só que aqui nos Estados Unidos, quando você está fazendo a sua faculdade, você pode escolhendo outras matérias eletivas. E aí eu sempre escolhia psicologia. Por quê? Porque quando eu estava estudando inglês e passando por essa situação de choque cultural aqui, eu fui tendo umas sacadas assim, eu pensava, gente, eu sou alfabetizada e eu não sei ler. Eu pegava o jornal e não sabia ler. E eu pensava, será que é assim que o analfabeto se sente quando ele olha as palavras no papel? Né? Então eu pensava muito no processo humano. Eu assistia o jornal, e isso já há um ano nos Estados Unidos, eu já estava falando e entendendo muito bem. Eu assistia o jornal e não entendia nada do que eles falavam, porque o inglês do jornal, ele era diferente do inglês do dia a dia. E aí eu pensava, meu Deus, será que era assim que o meu pai se sentia quando ele assistia o jornal da Globo News? Eu, lá no Brasil, já toda com meu português rebuscado, queria assistir jornal mais sofisticados, digamos assim, e meu pai do lado não entendia nada do que o noticiário estava falando, apesar de estar falando português. Olha que interessante isso, né? Então, eu falava inglês, já entendia, mas ouvia o jornal e não compreendia bem. Tinha também as crianças, né, que eram mais novas do que eu, e às vezes eu ia falar alguma coisa e errava na pronúncia, ou errava na gramática, e as crianças riam muito de mim, e às vezes até questionavam a minha credibilidade, a minha inteligência. E eu pensava, quantas vezes eu já não ri de quem falava errado? Quantas vezes eu já não julguei uma pessoa porque de repente não tinha uma faculdade, ou quando eu estava falando, não se expressava muito bem. Então foi um processo que foi me ajudando a repensar nessas questões e me trazendo assim uma empatia maior para quem tem dificuldade com a comunicação, que inclusive hoje nos processos de entrevista, quando eu estou com um candidato que não fala tão bem, seja português ou inglês, eu não foco muito nisso, porque eu aprendi que às vezes você pode saber muito, né, ter muito inteligente, mas não necessariamente saber se expressar tão bem, porque eu passei por isso. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma das crianças que eu cuidava, você sabe o que é maçã? Ele, claro que eu sei, é uma fruta. Falei, muito bem, você sabe que cores que tem de maçã? Ele disse, sei, tem vermelha, tem verde. E eu falei, e o sabor? Tem docinho, tem amargo. Falei, ótimo, então você entende tudo de maçã. Ele, entende. Eu falei, então me fala maçã em chinês.
Ele, em chinês eu não sei. Eu falei, então, isso não significa que você é burro, só significa que você não sabe falar esta palavra. Então, isso acontecia muito comigo. Eu falava inglês e chegava momentos que eu não conseguia dizer algumas coisas, e aí pronto, ela é burra. Não, eu só não sei falar essa palavra. Então, esse processo foi me ajudando a entender um pouco mais essa questão do comportamento humano, me interessando por psicologia, e aí teve, então, essas duas viradas de chave na minha carreira. Uma virada que foi a minha parte acadêmica, eu fui saindo um pouco da área de comunicações, né, que então começou com marketing e rádio e TV, e eu entrei para a área de psicologia, que aí eu fiz um bacharelado, a gente chama Liberal Arts, que é tipo ciências gerais e com concentração em psicologia, e atualmente eu estou fazendo o meu mestrado na Harvard Extension School, com gestões de pessoas e processos, mas a especialização é em psicologia organizacional, né? Eu pensei, não vou ser terapeuta, e aí para não desperdiçar tudo que eu já estudei, deixa eu puxar a psicologia para da área do trabalho, mas é sempre com esse amor, com esse carinho no olhar humano. Então essa foi a minha formação acadêmica. Por conta aí, teve essa virada de chave na área de psicologia. Mas o que é também a formação profissional, né? Hoje eu falei por que vale a pena você me ouvir. Tem essa parte bacana do intercâmbio e do que eu cresci profissionalmente aqui, mas tem uma história profissional que eu fui agregando para minha vida aqui como recrutadora, que hoje me traz um respaldo para o que eu tenho para falar para vocês. Então, quando eu trabalhei na Sky, TV por assinatura, eu fiquei lá por 5 anos e eu tive 3 promoções como babysitter para poder pagar as contas. Eu fiquei 4 anos, né, lá em Nova York e acabei abrindo a minha própria empresa. Entre a Michael Kors teve 2 anos, né, que foi minha relação de amor e ódio ali com o trabalho. E na empresa atual foram 6 anos com 4 promoções. O que eu aprendi? Aprendi muitas coisas, né? Mas, assim, elementos chaves que hoje eu trago para a vida de recrutamento e seleção, que eu vou passar um pouquinho para vocês. Na faculdade de marketing, quando eu estava aí na Estácio de Sá, eu aprendi muito que marketing nada mais é que estratégias para vender, né? E hoje, como recrutadora, eu entendo que quando eu tenho que fazer anúncios, eu preciso saber colocar no local certo, porque eu estou vendendo aquela vaga, vendendo aquela empresa. Então, se eu tiver o melhor anúncio e não tiver no canal correto, ninguém vai ver. Então, tanto estudando marketing, quanto trabalhando na Sky TV por assinatura, né, que eu digo aqui, me ensinou a colocar a mensagem no lugar certo, são experiências que eu trago hoje para minha bagagem profissional na área de recrutamento e seleção. Trabalhando ali, estudando, na verdade, pode falar. A tarefa passada da nossa turma, que é Enquanto Isso Tu Bebes Água, a nossa turma, a nossa disciplina é Psicologia Organizacional e do Trabalho. E aí te ouvir, né, com toda esse amor que tu tens, esse interesse que tu tens pelas organizações, as experiências que tu tem em organizações e gestão de projetos, mas sempre com esse olhar humano, comportamental, para te dizer que a nossa tarefa passada, e os alunos já concluíram, foi construir o perfil de uma vaga, 2 vagas. Eles construíram o perfil de uma vaga de coordenador de estoque e de analista de recrutamento, construíram o perfil do candidato e construíram o anúncio a ser publicado. Então, isso que eu trabalhei com eles, que é justamente o que eu estou falando. Através dos anúncios, vender o produto, que é aquela vaga e a empresa, para o candidato. Exatamente. Claro que nem todo mundo para fazer isso precisa ter uma formação em marketing, mas como eu comentei lá atrás, quando eu fui promovida para gerente de RH, eu caí de paraquedas nesse universo. Então eu fui tirando da bagagem os conhecimentos. Ai, desculpa, a tosse começou. Eu estava tão feliz que eu não estava tossindo ainda. Eu fui tirando da bagagem os conhecimentos que eu tinha. E aí eu vi a necessidade, por exemplo, do marketing, de fazer como construir um anúncio que ele é interessante para vender a empresa, para ele atrair o candidato, né? Na minha outra formação, que é em rádio e TV, eu aprendi muito a construir conteúdos que encantam, né? Até porque 80% da comunicação, ela é visual. Então, isso hoje eu trago também para os treinamentos que eu vou fazer, presenciais, até para os processos seletivos e assim por diante. Acredite ou não, como babá, eu aprendi muita coisa também. Eu aprendi a ter jogo de cintura, cuidando das crianças ali, que você tem que identificar quando o choro é de manha, mas quando é de verdade.
acredite ou não, isso me deu muito jogo de cintura quando eu virei gerente de RH e vinha gente chorar na minha sala, porque eu percebi que os adultos, a gente é crianças grandes caminhando por aí, né? Então, todo aquele tato que eu desenvolvi como babá, aquela empatia, eu conseguia trazer para o meu lado de RH ali na hora de administrar pessoas, né? Claro que não é só isso, mas foi um aprendizado que me deu um diferencial, digamos assim. O meu bacharelado ali na Framingham State, onde eu estudei as ciências sociais, agora já com uma concentração em psicologia, quando eu fui dando essa virada na minha vida acadêmica e profissional, puxando um pouco para psicologia, eu peguei aulas relacionadas ao RH, e aí é quando você aprende um pouco ali mais na prática, né? Então, às vezes no dia a dia, nós profissionais dessa área de gestão de pessoas e processos, nós também somos seres humanos. E então a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente quer chorar, a gente quer gritar. E as pessoas não esperam isso da gente, porque a gente tem que ser aquele centro de suporte, digamos assim. Então, ali na faculdade, eu fui aprendendo esses elementos de como, por exemplo, ter o jogo de cintura, né? Às vezes a gente ficar chateado e não mandar a pessoa para aquele lugar, né? Que dá vontade, mas você não pode fazer isso. Ou quando você estiver muito triste, não chorar. E a parte mais prática mesmo da regulamentação do RH, digamos assim, né? Atualmente na Harvard, estudando meu mestrado, eu tenho aprendido sobre psicologia positiva, que é uma das minhas paixões, né, que me ajuda a trazer uma certa leveza para tudo que eu faço, né, o otimismo, o bom humor, e trazer até isso para o ambiente de trabalho, porque ajuda, sim, na performance do profissional, e a questão organizacional, que é treinamento, que é o suporte para a empresa poder crescer na direção certa, né? Trabalhando ali na Michael Kors e na rádio, eu aprendi com a Michael Kors identificar necessidades e desejos, porque as pessoas, quando iam ali, elas não iam simplesmente comprar uma bolsa, elas tinham um desejo de estar pertencendo a uma classe social, a um movimento de uma marca. E entender isso, hoje nos processos seletivos, eu também busco entender de uma maneira subjetiva qual que é o desejo, qual que é o sonho daquela pessoa que eu estou contratando. E ali na rádio, que eu comecei como produtora, eu comecei a ter que fazer entrevistas também, e a gente entrevistava muitos candidatos, né, na época de eleição, 2014, deputado, senador e governador. E tinha que ter um jeitinho todo educado de entrevistar buscando a verdade, sem intimidar e sem desrespeitar o candidato. E essa habilidade eu acabei trazendo também para a minha vida profissional como recrutadora de colaboradores, porque às vezes eu tenho que entrevistar candidatos, por exemplo, eu já entrevistei pessoas para ser vice-presidente da empresa que eu trabalho, ou seja, eu entrevistei o meu futuro chefe. Então, eu tinha que ter um jeito de entrevistar sem intimidar, sem desrespeitar aquela pessoa, buscando ali a verdade. E foi com toda essa bagagem que eu montei, então, a minha entrevista, que eu chamo de win-win, entrevista ganha-ganha, que a gente vai agora entrar um pouquinho em mais detalhes. Então, até esse momento, eu falei um pouco da minha trajetória profissional, de quem que eu sou, por que hoje os conhecimentos que eu trago podem fazer diferença aí para vocês, alunos que vão ingressar, que têm interesse em trabalhar com a área de recrutamento. E aí, eu pergunto a vocês, recrutamento é fundamental para o sucesso da empresa? Porque geralmente, né, a gente pensa o quê? No marketing, para atrair muitos clientes, a gente pensa na parte de finanças, para ter a gestão ali da parte do cash flow da empresa, mas o recrutamento. Professora, pode deixar os alunos responder se é importante, o que eles acham? Pode abrir para isso ou não? Gil? Oi, tô aqui. Vocês estão vendo meu PowerPoint, então, né? Estamos. Ok. Eu perguntei se tudo bem questionar para os alunos se recrutamento é importante e por que é importante. Sim, com certeza. Eu adoraria ouvir meus alunos falarem daquilo que a gente já conversou, né? Quero ouvir a opinião deles também. Alguém quer levantar a mão aí, valendo um chocolate? Que vai vir dos Estados Unidos? Vai vir dos Estados Unidos. Gente, Opa, por favor, tem uma que resposta aqui. O recrutamento. Vamos lá. Valendo 2 chocolates agora. Faz a pergunta de novo. Eu perguntei por que recrutamento ele é importante, né, para as empresas, porque
às vezes o marketing é visto como mais importante, ou o departamento de finanças da empresa é visto como mais importante, e o recrutamento, ele é fundamental. São as pessoas que vão vender, né? Olha como é importante, né? Acho que não é o mais importante na minha visão, já que ninguém falou, vou eu falar, né? Como sempre. O mais, porque que não seria, eu acho que a empresa ela é uma máquina, poderíamos dizer assim, uma ignição. Tudo tem que funcionar em harmonia. Não adianta eu ter um ótimo produto se a pessoa que está na frente, vendendo, né, que vai estar interagindo com quem vai comprar, não está fazendo bem essa propaganda. Independente se é pode ser a menina da finança, né? Como a gente, na hora de financiar, na hora de fazer o pagamento, eu não fui bem atendida. E isso reverbera, né? Porque eu posso comentar com outro, olha, eu não fui bem atendida. E isso aconteceu há pouco tempo comigo. Eu fui numa academia, não fui bem atendida, o preço é melhor, porém eu fui para outra que é mais cara, porque eu fui muito bem atendida. Muito bem. Como é que é teu nome? É Pamela. Pamela, tu olhou meu PowerPoint, né? A Edenilva levantou a mão. Não, eu não olhei teu PowerPoint, vou te falar bem a verdade. Eu tinha descido para estender roupa, por isso que eu pedi para te repetir a frase. Não, eu tô brincando só com você que olhou o PowerPoint, porque eu tenho um exemplo justamente sobre esse. Eu gostei muito da resposta. Quem que é a outra pessoa que quer falar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já veio na Estácio dar uma palestra? Já! Já. Tá. Tá, ok. Não, eu tava na palestra, por isso. Ah, que legal. E eu falei de tendências de recrutamento, né, na época. Isso mesmo. Então tá, legal. Obrigada. Tu levantaste a mão para falar? Acho que ela deve ter caído. Tá. Então, tem mais alguém que quer contribuir ou dou continuidade? Aqui eu tenho estagiárias da supervisão diretamente em pote. E eu tenho certeza que elas têm muito para colaborar. Né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Josefa, eu gostaria de um pouquinho de ouvir a Evelyn. O porquê que é importante um bom recrutamento e seleção. Meninas? Dou-lhe uma. Prof, eu tô no trabalho, eu tô mais assistindo, mas eu acho importante pela questão da assertividade nos processos ali da empresa, né? O que a empresa está buscando, então procurar recrutar esse tipo de profissional, né? De acordo com as atividades que serão exercidas, né? Então é fundamental. Alinhado com a cultura da empresa, né? Quem mais levantou a mão? Tem uma mãozinha levantada aqui, eu não consigo ver o nome. Prof, só para complementar o que a Josefa falou sobre assertividade, a questão também do tempo, né? Do tempo que você vai discorrer para você poder fazer um bom recrutamento, para justamente você não ter que repetir essa atividade novamente, os custos também que o recrutamento tem. Então, quando você faz um bom recrutamento, você não vai perder tempo e ter custos novamente com essa atividade. Exato. Contrata um bom funcionário, perde ele, o tempo que tu vai ter para recontratar, treinar novamente, alinhar aquele colaborador novamente, é tempo e dinheiro. Obrigada, Evelyn. Tem mais alguém de mãozinha levantada, por favor? Prof, Ana, eu não sei se tem mais alguém na minha frente, eu não consigo ver também, porque eu tô no celular. Não, acho que é tu mesmo. Mas, pegando a linha de raciocínio da Pamela, eu entendo como uma importância, porque são as pessoas que trabalham ali que vão carregar a imagem daquela empresa, né? Então, a importância que é o peso que tem um recrutamento é por causa disso, é porque é a formação de uma empresa de forma geral, né? Que nem diz a Pamela, não adianta tu ter um bom produto se a pessoa que ele não sabe ministrar bem aquilo ali, né? Não sabe, não consegue entender e repassar da melhor forma. Então, no meu ponto de vista, a importância está aí, porque quem trabalha lá dentro está carregando a imagem de uma empresa toda, não só de um setor só, né? Viu, Red? Porque que eu adoro dar aula. Eles me chamam de prof. Eu me derreto toda.
Tá lindo, tá ótimo. Não preciso nem terminar a palestra, já vou embora então. Eu vou colocar aqui para vocês falaram, né? Eu coloquei os alicerces, assim, que eu considero porque que ele traz o sucesso da empresa também, né? Inclusive, quando eu tive aquela promoção lá atrás na empresa que eu disse que eu fui promovida de assistente de marketing para gerente de RH, não foi por acaso, né? Ia tendo problemas, eu ia apresentando soluções, mas eu fiz todo um PowerPoint pro chefe, pro dono da empresa na ocasião, falando sobre endomarketing, a importância de cuidar dos colaboradores internos, né? Porque colaboradores felizes, satisfeitos, eles trabalham melhor e aumenta a lucratividade da empresa, né? Porque a empresa ela tem 2 objetivos principais: permanência no mercado e lucro. Ela tem a missão, visão, valores, mas na essência é tudo ROI, né? Return of Investment. Então, quando às vezes você vai apresentar um projeto, você tem que mostrar para o empreendedor, para o dono da empresa, né, para os gestores ali, qual que é o retorno de investimento. Então, nesse caso, quando eu apresentei o endomarketing, o retorno de investimento era que funcionários satisfeitos, de acordo com pesquisas científicas, eles vão produzir mais. Então, a empresa vai ter mais lucro. E aí, o recrutamento, ele é fundamental no sucesso de uma empresa, né? Então, se você algum dia for trabalhar numa empresa de pequeno ou médio porte, que ainda não tem recrutamento, você pode vender a ideia isso como uma peça-chave, pelo seguinte, ele evita prejuízos, não? Então, acho que foi a Josefa, ou Pamela, que falou no início, né? Sobre atendimento ali na academia. Eu comentei, quem vai vender o seu produto ou o seu serviço? Às vezes você vai ter o melhor produto, fez uma ótima estratégia de marketing para atrair clientes para comprar esse produto e a atendente vai ali na hora H estragar tudo, porque não fez um atendimento adequado. Então ela não vai não só vender, como esse cliente vai ficar insatisfeito, vai gerar uma reclamação, nunca mais vai voltar. Então você, quando tem contratações erradas, né, porque não ter o recrutamento adequado, a gente precisa ainda de mão de obra, então você acaba ali contratando, mas se você não faz o processo da maneira correta, você acaba gerando prejuízo na empresa, e muitas vezes o gestor ou o dono de empresa de pequeno e grande porte, ele não sabe disso. Um grande exemplo é essa empresa que eu trabalho ainda, né, 20 anos no mercado, uma empresa líder, tinha lucro e tal, mas tinha um turnover muito alto, tinha um problema de recrutamento. Então, um dos motivos que é fundamental é para evitar esse prejuízo, também é para proteger a cultura da empresa, né? Quem que vai atrair as pessoas ou repelir colaboradores para trabalhar aí lá, além dos profissionais de RH, que tem essa função de atrair e manter colaboradores, quem está na empresa, ela alimenta diariamente com suas ações e seus valores a cultura da empresa. E quando você está contratando, é muito importante, além de você ver as competências técnicas e comportamentais, se aquela pessoa está alinhada com a cultura da empresa, porque uma empresa que tem uma cultura saudável é uma empresa mais próspera, é uma empresa mais estável. Então, por isso que o recrutamento ele também é fundamental, porque ele protege a cultura da empresa. Ele também vai ajudar a diminuir o turnover, né, que é o termo que a gente usa aqui para rotatividade, todo mundo que eu contratei e saiu da empresa num ano. Isso tem um custo muito alto para as empresas, né? Colocar anúncio, entrevistar, contratar, treinar, benefícios que se paga, também tem coisas, benefícios ou cotas que se paga quando a pessoa sai, seja porque está mandando embora ou até pediu demissão. Então, tudo isso entra na cota, no custo ali do turnover, e para se ter uma ideia, ontem eu estava pesquisando, o custo do turnover pode ser 2 vezes o salário de uma pessoa. Então, se você contrata um executivo que custa 50, 100 mil por ano para uma empresa, e essa contratação foi equivocada, repor aquela vaga pode custar até o dobro. Então, olha quanto que recrutamento é fundamental. É para diminuir tanto o custo com contratação, com turnover, ou para evitar também essa perda, que quando você tem uma contratação equivocada e sai essa pessoa, tem uma diminuição na cultura da empresa, tem uma perda ali também do conhecimento agregado que a pessoa recebeu da sua empresa, que ela leva para outras empresas. Então, nós tivemos, por exemplo, nos primeiros anos da empresa onde eu trabalho atualmente, onde o RH não estava bem desenvolvido ainda, profissionais excelentes,
que foram desenvolvidos pelo dono da empresa atual, mas eles acabavam saindo e indo trabalhar em outras empresas e levavam com eles todas as ideias, as iniciativas. Então, existem perdas tangíveis que você mensura ali no turnover do custo, mas tem as intangíveis também, né? Que é a propriedade intelectual, que é a questão da moral, da cultura ali da empresa. Então, além de evitar o prejuízo, de proteger a cultura da empresa e de diminuir o turnover, você também pode eliminar problemas jurídicos. Aqui nos Estados Unidos, aí acredito que aí no Brasil também existe uma política muito forte para ver se as empresas estão conduzindo processos de recrutamentos adequados, se não tem ali um racismo, se não tem ali um sexismo, né? Vou contratar para CEO apenas homem, vou contratar apenas brancos, vou contratar pessoas apenas de uma determinada idade ou parentes. Então, existem processos jurídicos porque às vezes aconteceram falhas de recrutamento, né? A própria Uber teve um período que ela estava aí nos jornais, teve escândalos, né, de assédio sexual, mas também na questão de gestão de pessoas, que promoções ali ficavam estagnadas quando se dizia em relação à mulher. Então, o recrutamento adequado, ele também elimina problemas jurídicos na empresa. Então, olha o tamanho da responsabilidade de quem vai trabalhar com RH, focando na linha de recrutamento, mas olha também o valor agregado que a gente traz para as empresas, né? Então, vira ali peça-chave. Se tiver que cortar um departamento, não vai ser o recrutamento, quando você consegue mostrar esses 4 pontos fundamentais. Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Eu sempre digo para eles que é uma maneira de nunca quererem abrir mão do teu trabalho, e tu sabes disso, teu chefe não deixa tu ir embora nem de joelho, é tu fazeres um ótimo recrutamento e seleção. Tu pode fazer várias outras coisas muito bem, vai ser importante, vai ser bem remunerado, elogiado, reconhecido, mas eles não vão querer abrir mão de um funcionário que faz o melhor recrutamento e seleção para tua empresa. Eles não deixam tu ir embora, não é verdade, Ed? Super verdade. Inclusive, hoje a gente tem 2 lojas e eu fui convidada para assumir o recrutamento e o marketing da segunda loja, e atualmente nenhuma vaga a pessoa é contratada se não tiver ali a opinião da Red. Né? E eu me sinto muito lisonjeada. Inclusive, o meu chefe, ele tem outros negócios, ele tem investimentos aí no Brasil, então ele tem uma rede hospitalar, ele tem uma clínica de estética, ele tem agora investimentos na área da real estate, né, que a gente chama, acho que no Brasil chama área imobiliária. Então, são áreas que eu não sou a funcionária principal dele, e ele não contrata nenhum gestor se antes eu não der o meu parecer. E se ele tiver adorado o candidato, e eu for lá e dizer, olha, mas eu acho que não pode contratar por motivo A, B e C, ele não contrata a pessoa. E se ele não gostou muito do candidato, mas eu apresentar as razões, ele também contrata. Recentemente, a gente teve um processo seletivo, a gente precisava para contratar para a vaga do real estate, que é compras e vendas de casa. Só que é compras e vendas de casa para investidores, né? Então, é uma compra diferente do que você comprar e vender para uma pessoa normal. E eu falava muito com o americano, então era fundamental que a pessoa tivesse o inglês assim essencial. Inclusive não era a gente contrata ali muito na minha empresa bilíngues, porque na região onde a gente está tem muito brasileiro, então a gente gosta que as pessoas falem português, mas essa vaga era para um outro business, um outro negócio, então não tinha necessidade de falar português, então ele queria até que eu focasse só em americanos. Mas aí veio uma moça fazer entrevista comigo, e na verdade ela estava se candidatando para uma vaga de vendas bilíngue na empresa de carros, mas não deu ali para ela trabalhar na empresa de carros, porque ela não tinha autorização de trabalho ainda, ela está só com visto de estudante. Mas eu gostei muito da candidata, mas assim, eu gostei muito mesmo. Fazia tempo que meu olho não brilhava, eu fico super empolgada na entrevista. E aí eu fui conversar com ele para dar uma oportunidade na outra empresa, porque a outra empresa, por ser menor, conseguiria contratá-la com visto de estudante até sair a autorização de trabalho dela. E ele dizia, não, mas de jeito nenhum ela não fala inglês. Não, de jeito nenhum inglês. Quer dizer, ela falava, mas ela era pouco e tinha sotaque. Não, o sotaque dela é muito forte, os americanos vão desligar na cara dela. Não quero. Eu, não, mas ela é super esforçada, ela é muito inteligente, ela é uma menina que eu vi muito brilho, ela tem muita garra, ela vai dar super certo. E aí ele, não, mas o inglês é ruim. Aí eu falei, eu tive uma ideia. Ela tem uma apresentação pessoal muito forte e 80% da comunicação é presencial.
Então, antes dela ligar para os americanos para poder negociar a compra da casa, ela vai mandar um pequeno vídeo, que hoje aqui está super na moda, a gente manda um vídeo introdutório, né? Tem até uma ferramenta que chama Bombom, e você manda um vídeo na mensagem para a pessoa, né? E aí eu falei, ela vai montar um vídeo no qual ela vai dizer, olá, aqui é a Andressa, só estou te mandando esse vídeo para me apresentar e te dizer que hoje, às 5 horas, eu vou te ligar para a gente discutir a proposta da sua casa. E esse vídeo de introdução, porque a presença dela é muito agradável, na hora que ela ligar, o sotaque não vai ser um problema, porque ela já conquistou com a presença visual. Sem contar que quando você está conversando, se comunicando, a linguagem corporal ajuda a mensagem a ser passada. Então, eu dei essa ideia, ele falou, tá bom, Ed, eu confio em você, já que você está insistindo tanto, essa menina deve ser boa. Ela já está com a gente há 6 meses, ela está número 1, né, misturei aqui o português com o inglês, número 1 em vendas, está dando super bem, já está pensando em promovê-la para ser a gerente de vendas e compras ali de casa. Então, um outro exemplo, né, que ele não só ele tem que fazer todas as contratações passando pelo meu aval, como até quando ele não quer contratar, ele escuta os meus aconselhamentos, porque no meu histórico eu demonstrei que quando eu dizia não contrata que vai dar problema, deu problema, e quando eu dizia contrata que vai dar certo, deu certo. Então, é uma relação que se você consegue desenvolver, você se torna peça-chave na empresa na qual você trabalha. E aí, agora que a gente já falou... Meus alunos, né? Oi? Assim, toma um pouquinho de água, querida, e eu sempre digo isso para eles, fortaleçam esse espaço de recrutamento e seleção nas habilidades de vocês. Vocês vão ser peças-chave na empresa. Não é só isso que o RH faz, de jeito nenhum. O RH está em todos os lugares da empresa, ele sai da sala do RH, ele interfere, ele participa, ele está em todos os setores da empresa. Mas o recrutamento e seleção é onde tu tem que ter nota 10 no teu desempenho. Mas também para te dizer que a gente tem mais 25 minutos para falar sobre entrevistas, tá? Tá, tô terminando, é aqui agora mesmo. Então, a gente já falou da minha bagagem profissional, por que vale a pena ouvir o que eu tenho a dizer, já discutiu por que o recrutamento é tão importante, e agora a pergunta, mas Red, em época de pandemia e desemprego, ainda vale a pena recrutar e selecionar? Porque, né, tá sobrando, primeiro que não tem muito emprego, e segundo que tá sobrando candidato. E aqui, então, entra alguns dados que, na verdade, assim, aqui nos Estados Unidos, antes da pandemia, a taxa de desemprego era 3,8%, então era menor dos últimos anos e era super difícil contratar pessoas nessa situação, porque tinha mais vaga do que candidato, então tinha que fazer um recrutamento super ativo. E depois da pandemia, né, tá 13%, ou seja, foi a taxa mais alta desde a recessão de 2008. As áreas mais afetadas aqui foram restaurantes, academia, indústria de turismo, porém a área de tecnologia, de real estate e até de vendas de carro cresceu muito. E um dado interessante é que aqui nos Estados Unidos, quem tinha nível superior foi o que foi menos impactado na hora de perder o emprego, tá aqui a pesquisa. Então, quem está gastando aí com faculdade, eu acho que também no Brasil vai ser as áreas, quem tem nível superior, menos impactado na hora da busca de trabalho. E aí, desde que o Biden assumiu aqui a posição, já foi gerado 379 mil empregos e a taxa de desemprego caiu de 13% para 10%. Então, a economia aqui já está dando uma reagida e isso é bom, porque quando os Estados Unidos está indo bem e a Europa está indo bem, isso sempre impacta o Brasil também, né? Eu busquei aqui os números do Brasil. Antes do Covid era 11%, depois 14%, então já era uma taxa de desemprego alta, né? As áreas mais atingidas aí no Brasil foi a área artística, criativa, né? De acordo com a Agência do Brasil, que eu dei uma olhada ontem, e também de turismo e transporte, mas também a área de tecnologia, saúde, finanças e marketing digital cresceu muito. Então, apesar de todo esse problema com a pandemia e desemprego, existe ainda uma luz no fim do túnel para a economia se restabelecer e contratar continua sendo importante, porque você não quer ali só porque está sobrando um candidato, não está tendo muito emprego, fazer um processo equivocado. Então, você, profissional da área do RH, tem que estar antenado também na economia, no que está acontecendo, porque isso impacta. Por exemplo, hoje, quando eu estou tentando contratar pessoas, está um pouco difícil, porque o governo está dando esse suporte financeiro e muita gente não quer trabalhar. Então, tem a vaga de emprego agora e o pessoal não quer trabalhar. E eu preciso ali
ter todo um desenvolvimento para poder trazer colaboradores. Então, eu estar antenada no que está acontecendo na economia, como, por exemplo, agora o Biden falou que as pessoas que estão coletando têm que comprovar que está procurando emprego. Então, eu já sei que isso vai me ajudar a ter mais candidatos. Então, o que isso tem a ver aí com o Brasil? Eu coloquei aqui um dado da revista Forbes que está se esperando que a economia aqui dos Estados Unidos ela vai reagir, né? Ela vai pular de 3,5 para 6,5 em 2021. Então, essa notícia positiva aqui pode impactar aí também no Brasil. Por isso que mesmo em época de pandemia e desemprego, é importante você recrutar, porque vai ser essencial para você garantir que você ainda está atraindo os melhores candidatos. Porque, mesmo estando com esse problema de desemprego, as pessoas, os melhores talentos, eles acabam ou fazendo os seus próprios empreendimentos ou trabalhando. Então, fica aí fundamental você ainda fazer um processo seletivo adequado. E dentro desse processo seletivo adequado, eu coloquei aqui que tem 7 pilares, né, que a Gil ensina para vocês. A gente tem um curso também que fala detalhadamente de cada uma deles. Então, tem a criação da vaga, tem o anúncio da vaga, tem todo o processo seletivo, que é olhar o currículo, a entrevista por telefone, a oferta do emprego, que se você fez o processo corretamente, mas a oferta não, acaba perdendo o candidato, o onboarding, que é o treinamento, a retenção, que é a questão dos benefícios, dos salários, dos prêmios, das avaliações e o desligamento. Ou seja, o processo seletivo, ele tem todo um funil, né, que envolve várias etapas, e eu coloquei os 7 principais pilares. Hoje, a gente vai falar principalmente da questão da entrevista ganha-ganha, que é a entrevista em win-win, que eu chamo em inglês. O que é essa entrevista ganha-ganha? É uma entrevista na qual o candidato e o entrevistador, eles ficam no mesmo nível, por isso que tem essa balança. Houve-se uma época que o entrevistador, ele se sentia ali o rei da cocada preta, então ele falava com o candidato de uma posição mais intimidadora. Ainda existe, às vezes, umas pessoas que fazem entrevista dessa maneira, mas ela não é adequada, porque ela intimida o candidato. Dessa maneira, ele vai ficar na defensiva e ele não vai ser assim tão natural. Ele vai até ficar dando respostas mais ensaiadas, que não é o que você quer, porque você quer realmente conhecer aquela pessoa. Então, a win-win é que quando você entende que o profissional do RH, o recrutador, ele está ali para fazer uma ponte entre o que a empresa precisa, mas também o que o colaborador precisa, para poder trazer ganhos de ambas as partes. E quando você faz uma entrevista assim, que você encanta a pessoa, fica muito, muito mais fácil você atrair qualquer profissional para vir trabalhar para você. Então, nessa empresa que eu trabalho, quando a gente precisou contratar o nosso vice-presidente, né, antes de eu ter essa promoção, e eu era a pessoa que estava ali buscando o meu novo chefe, a gente entrevistou candidatos de vários estados até. Então, a gente está em Boston e eu entrevistei pessoas lá da Califórnia. E a gente acabou contratando o vice-presidente que veio da Califórnia, mudou, né, para Boston. E ele comentou ali que o jeito que eu fiz a entrevista, a maneira como eu vendi a missão, a visão e os valores da empresa, encantou ele de uma tal forma que ele sabia que era ali que ele queria trabalhar. Então, olha a importância de você estar numa entrevista, sim, avaliando o candidato, mas com toda educação, respeito e carisma, para que você possa ficar no mesmo nível, encantar a pessoa e trazer, então, esse candidato para você. Então, tem aí, quem quiser agora anotar um papel e caneta, o checklist da minha entrevista é o seguinte. Primeiro, eu sempre mandava um e-mail agradecendo pelo interesse pela vaga, né? Muito obrigada pelo seu interesse em trabalhar conosco. Depois, eu ali explicava o processo seletivo, quais são as etapas que vão ter, se vão ser 3, 4, 5 entrevistas, dinâmica, teste de personalidade, a duração da entrevista. Então, olha o respeito com o candidato, porque a pessoa tem uma agenda, né? Ela vai para outros lugares, ela tem outras coisas para fazer. Então, a entrevista vai durar de 30 a 40 minutos, né? O local onde a entrevista vai ser, inclusive agora virtualmente, se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Skype, né? E também a forma de estar vestido. Claro que quando eu vou entrevistar uma função executiva, eu não preciso falar do dress code, né? Mas quando é uma vaga entry level, né? Aquela vaga, esqueci como chama entry level, a vaga que não é de gestão, por exemplo, às vezes vale a pena sim você falar de como que o candidato deve estar vestido, porque de novo, você está
preparando o candidato para que ele seja bem sucedido. Às vezes, um recrutamento inadequado, ele pensa que é pegadinha e tudo que a pessoa faz de errado, chegou atrasado, ou está mal vestido, já tira pontos, já quer eliminar. Mas não é assim, né? Então, já aconteceu de eu fazer uma entrevista, e no meu processo seletivo tem várias etapas, e na primeira entrevista, o candidato a vendas ter vindo de calça jeans e tênis. E eu comentei com ele que na nossa empresa o dress code é usar roupa social. E falei que na próxima entrevista ele tinha que vir de roupa social. Ele chegou certamente vestido não só de social, ele veio de terno e gravata, ele mandou super bem. Então ele já ganhou pontos, porque ele sabe ouvir direções. Então você vai montar ali um e-mail no qual você dá todo o processo como vai acontecer e você vai nutrir no candidato para ele se dar bem. O processo é você conseguir identificar um casamento, digamos assim, entre ambas as partes. Quando você vai fazer a entrevista também, mesmo você tendo mandado já por e-mail o que vai acontecer, antes de iniciar a entrevista, você recapitula, né? Hoje a gente vai fazer a entrevista de avaliação comportamental e identificar se as suas características são alinhadas com valores e missão da empresa, e se a sua experiência é o que a gente está buscando, e a entrevista vai durar por volta de 30 minutos. Tudo bem? Você recapitula de novo ali com o candidato o que vai acontecer. E aí, então, você começa a fazer as suas perguntas e as anotações. Eu coloquei aqui, então isso é antes de fazer a entrevista em si. E eu coloquei aqui também um adendo, né? Tira o seu da reta, que é o seguinte: às vezes você, como recrutador, vai entrevistar para vagas que você não tem nada assim de conhecimento da parte técnica. Então, por exemplo, eu já tive que contratar um desenvolvedor de software, porque o meu chefe, que tem vários investimentos, ele resolveu montar um próprio software também, uma época. E eu nunca trabalhei com IT, eu não entendo nada de ciências de computações. Falei, como que eu vou entrevistar um desenvolvedor de software? Então, eu primeiro tive que contratar uma pessoa que entende muito desenvolvimento para poder me ajudar, era como se fosse uma consultoria, me ajudar na parte técnica. E aí eu ia ver ali se aquele desenvolvedor ia ter as outras habilidades para poder saber trabalhar com o meu chefe. Porque uma outra coisa que você vai identificar é o seguinte: às vezes a pessoa tem todo o conhecimento, mas ela não sabe passar o conhecimento ou não sabe trabalhar com pressão, não tem jogo de cintura, ela não vai saber, por exemplo, lidar com um chefe que fala tudo no mundo abstrato e você tem que ali filtrar as informações para colocar em prática. Então, todo o conhecimento dela, apesar dela ter a maior experiência, não vai valer de nada, porque em termos assim, a gente chama de fit, né, termos de alinhamento entre a pessoa que vai trabalhar e o gestor, não vai existir. Então, o meu papel, às vezes, não era nem identificar tanto conhecimento técnico, mas sim se aquela pessoa ia ser um bom casamento para trabalhar com o meu chefe, por exemplo. Então, o tirar o meu da reta é que na entrevista, às vezes, eu explicava ali no início: olha, essa minha entrevista é para te conhecer. Desculpa, eu perdendo a voz aqui. Te conhecer um pouquinho melhor e apresentar a empresa e ver como seria um bom casamento. As perguntas técnicas para avaliar o seu conhecimento sobre desenvolvimento de software vai ser feito pela pessoa tal. E por que eu falava isso ali na introdução e vale a pena você falar também? Porque aí o candidato, quando você é uma pessoa que conhece muito e você não vai fazer perguntas técnicas, você quebra ali o julgamento que ele pode ter a seu respeito. E ao mesmo tempo ele entender que as perguntas vão ser comportamentais. Faz sentido? Porque, assim, isso foi uma grande virada de chave para mim quando eu comecei o meu processo de fazer entrevista. Faz muito sentido. Já passei isso para os alunos, que é sempre importante na hora da descrição da vaga e do perfil do candidato, tu chamar um coordenador daquele futuro colaborador para te ajudar a construir. Porque, primeiro, que isso vai te ajudar na entrevista. E segundo, que eu sempre, depois dos últimos currículos selecionados, ele é que vai fazer a entrevista final técnica, se ele quiser. E eu me isento de ter que entender de talvez questões técnicas como programação. Eu posso selecionar um ótimo talento em programação sem entender de programação, se eu tiver aquele coordenador da área junto comigo, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Dependendo da área que você se especializa, como, por exemplo, eu me especializei em vendas, em gestão, então eu já tenho conhecimento técnico para saber quem que vai ser um bom vendedor ou não. Mas, por exemplo, ali na nossa empresa que revende carros, tem área de mecânica. Eu lá sei se alguém sabe trocar pneu ou fazer um diagnóstico de motor? Claro que não. Então, eu explico: olha, essa entrevista, eu vou conversar com você sobre a vaga da empresa, entender as suas necessidades para ver como que a gente alinha, e depois o gerente de serviço
benefícios que vai avaliar a sua competência técnica, se você sabe fazer um bom diagnóstico. Então, eu sempre comentava isso na entrevista, e aí com o gerente eu perguntava, e aí, a parte técnica, ele é boa? Sim, ele é bom. Então, tá, agora eu vou te falar da parte comportamental. Eu percebi que ele tem ali um probleminha de ser um pouco esquentadinho. Eu acho que quando ele estiver nervoso ali na oficina, ele vai brigar. Até esses pequenos detalhes, com o tempo, você vai percebendo. Então, você faz esse alinhamento no início da entrevista para poder gerenciar as expectativas ali da pessoa e também com o coordenador da vaga, porque você está falando, olha, eu estou avaliando a questão comportamental desta pessoa, a questão técnica, eu preciso da sua ajuda. Ok, então agora sobre as perguntas que são feitas durante a entrevista ganha-ganha, né? Existem várias perguntas, mas eu coloquei ela aqui em categorias para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, a entrevista que eu chamo ping-pong, que é o seguinte, você faz uma pergunta e você conversa com o candidato também. Não faça aquela entrevista que só você fala e lá no final você fala para o candidato, e aí, você tem uma pergunta? Quando eu falo só você fala, é no sentido de que só você pergunta para ele. Sua experiência, o que você já conquistou, o que você já fez? Você vai perguntando e não vai falando nada para o candidato sobre a vaga, sobre a empresa, sobre a missão. Então, quando eu montei o meu repertório de perguntas, eu fazia pergunta para o candidato e ali já era um gancho para eu contar um pouco da empresa. Então, por exemplo, quando o candidato chegava até mim e eu não sabia de onde que ele veio, eu perguntava, como que você soube da vaga? Porque para mim era muito importante eu saber qual canal que estava dando certo. Foi no Facebook, foi no Instagram, foi no LinkedIn, foi porque alguém indicou, foi naquele site chamado Indeed. Então, eu sempre perguntava sobre a vaga por isso. Né? O que você já sabe da vaga? Essa não é uma pergunta pegadinha, mas ela tinha um objetivo de avaliar se o candidato prestou atenção no anúncio e se o candidato pesquisou a empresa, o site e assim por diante. Eu sempre faço essas. Sempre, né? Essa é importantíssima. Exato. Por isso que eu gosto, além de fazer a pergunta, explicar o porquê, né? E aí, quando eu faço essas duas perguntas, da onde que vem o ping-pong? Quando eu pergunto o que você já sabe da vaga, e a pessoa, eu sei que é para trabalhar com vendas, e aí eu pergunto, o que você já sabe da nossa empresa? Eu vi o comercial na Globo. Só sabe isso? Beleza. É a minha oportunidade de falar. Somos uma empresa que estamos há 20 anos no mercado, é uma empresa familiar. Desculpa, de novo perdendo a voz. O dono da empresa trabalha aqui, temos cerca de 60 colaboradores, sendo que 90% do nosso corpo de gestão foi promovido internamente. Então, eu perguntei e eu dei uma informação. E o cara lá pensando, meu Deus, 90% foi promovido, eu vou ser promovida também, né? Então, a pergunta ping-pong é, você faz pergunta para avaliar o candidato, mas você aproveita o gancho para falar sobre a empresa. Por exemplo, você vai perguntar o que é importante para você quando você está buscando um trabalho. Me fala 3 fatores essenciais para você decidir trabalhar numa empresa, né? Eu estou fazendo essa pergunta para entender o que é importante para o colaborador, e aí eu já pego o gancho depois disso e explico quais são os benefícios que a gente tem, como que é a cultura da nossa empresa. Então, o ping-pong é isso, você pergunta para o candidato, mas você também vai ali dando algumas informações. Red, a entrevista inteira é assim? Não, geralmente é só na introdução, que inclusive vai também servindo para você acalmar o candidato, se ele está ficando nervoso, porque ele não se sente tanto avaliado, parece um bate-papo e uma informação, mas ali por meio da entrevista começa a ser só você fazendo perguntas avaliativas. Tem também a diferença, e eu imagino que a Gil já deve ter ensinado isso para vocês, entre a pergunta comportamental e técnica. Eu, às vezes, também faço pergunta técnica. Então, por exemplo, estou contratando um gerente de vendas. O que eu vou fazer de pergunta comportamental? Que, inclusive, saiu na revista, tem o Harvard Business School, e saiu uma pesquisa mostrando quantas empresas ainda contratam errado, porque eles só focam, tem 10 anos de experiência, e eles não fazem perguntas comportamentais de situações para ver como que o candidato se sairia numa determinada circunstância na empresa. Exemplo, vou contratar uma pessoa para ser gerente, tá lá, que tem 10 anos de empresa, teve 3 promoções, ótimo. Aí eu pergunto assim, olha, eu tenho 2 vendedores, né, e um deles bateu a meta de vendas, e além da comissão, ele tem um bônus por ter batido essa meta. Só que na nossa empresa, a gente tem uma política que não pode chegar atrasado mais que 3 vezes no mês.
E aí esse vendedor chegou 4 vezes atrasado e ele tem ciência dessa política, né? O outro vendedor não bateu a meta, mas sempre chegou no horário. E aí o que acontece? Esse primeiro vendedor diz que se não receber o bônus, ele vai sair da empresa. E ele é um vendedor muito bom, porque ele sempre bate meta, mas ele não quer perder o bônus porque chegou 3 vezes atrasado. E o outro vendedor ficou sabendo que se a gente pagar esse vendedor que chegou atrasado e recebeu o bônus, ele também vai sair. Ele não bateu a meta, mas ele é um vendedor super esforçado, tá sempre no horário, super comprometido. Então, recapitulando, 2 vendedores, um bateu a meta, o outro não. O que bateu a meta chegou atrasado, mesmo sabendo que não podia. O que não bateu a meta chegou no horário. E os 2 estão ameaçando agora de saírem da empresa e ir para a concorrência. O que bateu a meta se não recebeu o bônus e o que não bateu se pagar o bônus para quem não respeitou a política de chegar no horário. Eu dou essa situação e pergunto para o gerente, e aí, o que você faz? Como que você decide essa situação? E nesse momento, então, não me interessa o que está ali no currículo dele. Eu vou ver na prática as atribuições de liderança, as atribuições de estratégia, como que ele vai gerenciar. Então, já aconteceu de pessoas me dizer, manda embora quem bateu a meta, porque a cultura da empresa é mais importante, e se a cultura é chegar no horário, não interessa se ele bateu meta ou não, porque se eu pagar o bônus, ele vai contaminar a cultura, e quem chega no horário não vai querer chegar. Já teve gerente que falou, olha, não manda embora, porque mão de obra especializada é difícil, bater meta também, mas aí eu faço o seguinte, eu pago 50% do bônus dele e digo que da próxima vez, se ele chegar atrasado, aí ele perde o bônus todo. Então, quando você cria situações e você joga ali para a pessoa responder, é quando você vê na prática a real experiência que ela tem. Porque muitas vezes, quando eu estou entrevistando candidatos, eu trabalhei numa empresa de marketing por 5 anos e eu era responsável pelas campanhas. Ok, me conta como que você desenvolvia a campanha. Eu fazia campanha de marketing. As pessoas, às vezes, ela tem dificuldade de falar como que ela era uma peça-chave, que ideias que ela teve, como que ela ajudou a empresa a crescer. Então, eu crio essas situações para a gente poder ver ele ali na prática, colocando as atribuições dele de gestor, de liderança, de conhecimento de marketing. Só que também eu faço algumas perguntas técnicas. Então, por exemplo, se eu estou entrevistando o gestor de vendas ou o gestor de marketing, eu pergunto qual que é a ferramenta, né, de CRM, que é aquela ferramenta de gestão de dados, de banco de dados de clientes, né, que você usa, né? Como que você faz? Quais são os relatórios que você usa para medir ROI? Então, isso é uma pergunta técnica, mas às vezes ela também é importante, que vou ver se é a mesma ferramenta que eu uso, se não é uma que eu uso, por que aquela ele acha que é bom, o que ele já conhece da minha ferramenta. Então, essa é a parte da entrevista ganha-ganha, na qual você tem que fazer perguntas comportamentais, você cria situações para ver ali as atribuições que a pessoa tem executando, né, de fato ali, é como se fosse uma simulação na sua frente de como aquele candidato vai ser, e algumas perguntas técnicas nesse sentido, de ferramentas, de relatório. Tudo bem até aí? Não sei se estou falando super rápido, que eu estou correndo aqui para não bater o tempo. Não, eu já avisei aos meus próximos alunos, alguns, inclusive, são dessa disciplina, que eu vou atrasar um pouquinho, então não tem problema, pode ir devagar, a gente quer muito, né, aproveitar o teu conhecimento, então não vamos desperdiçar. E também já mandei o link para eles, caso eles queiram entrar na palestra, para eles entrarem. A próxima disciplina é a saúde do trabalhador, então também são alunos de psicologia, também é da área da psicologia organizacional, então tá tudo certo. E, gente, comecem a organizar perguntas que vocês queiram fazer e escrevam ali no chat, tá bom? As perguntas que vocês queiram fazer, ou alguma mensagem para a Red, ou algum pedido de contato dela, enfim. Comecem, então, antes de a gente finalizar a palestra, já escrever ali no chat, que depois fica mais fácil de seguir as perguntas, lendo as perguntas de vocês, e eu passando e ela podendo dar as respostas, tá bom? Ótimo. Segue o passo. Aí você também, na pergunta win-win, você vai fazer perguntas relacionadas aos valores e à missão da empresa, porque afinal de contas a empresa que você trabalha tem missões e valores, né, para criar cultura. Se não tiver, você como bom profissional do RH, do recrutamento, você vai ajudar a criar isso. E aí você então faz perguntas relacionadas a isso, para você ver se o candidato está alinhado. Então, por exemplo,
Na minha empresa, um dos valores é always be learning, né? Sempre estar estudando, é sempre estar aprendendo. A gente não gosta da atitude assim, sei tudo, não precisa aprender mais nada. E também tem pessoas que às vezes têm resistência ou não gostam de estudar. E eu não vou perguntar, ai, você gosta de estudar? Ai, claro que eu gosto. A pessoa nunca vai dizer que não, né? Então eu vou perguntar, qual que foi o último livro que você leu? Por qual motivo? Aí a pessoa me conta, eu li ali sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, porque eu queria aprender sobre vendas. Legal, me conta o principal aprendizado que você teve. E além do livro, quais são as outras formas que você gosta de aprender? Então, quando eu estou fazendo essas perguntas, eu estou tentando alinhar com os valores da empresa, que nesse caso é sempre estar estudando. Se a pessoa falar, não li um livro, não gosto, tem gente que não lê livro. Já aconteceu em entrevista. Vou eliminar o candidato por isso? Não, eu pergunto, qual que é uma forma que você gosta de se informar? Eu assisto muito documentário, né? Eu assisto muito vídeo no YouTube. Aí eu pergunto qual vídeo. Então, eu estou ali buscando ver se é uma pessoa que está sempre se informando e se gosta de aprender. E por que eu estou fazendo isso nesse sentido? Para alinhar com o nosso valor always be learning, né? Sempre estar aprendendo. A gente tem outros valores, que é, por exemplo, ser um team player, né? Que é aquela pessoa proativa, que ajuda o colaborador, e eu faço perguntas alinhadas com isso também. Então, quando você estiver montando o seu repertório de perguntas e respostas, você tem que ter perguntas relacionadas ao valor e à missão da empresa. Então, perguntas ping-pong, faz uma pergunta e conta um pouquinho da empresa. Perguntas comportamentais, onde você cria uma situação para ver na prática a pessoa mostrando ali o talento que ela sabe fazer. E agora essas perguntas relacionadas à visão e missão da empresa. Então, na nossa empresa, a gente diz que a nossa missão é make a difference in people's... Saiu errado aqui, né? Em people's lives, é EN, né? Fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, a gente não está só vendendo um carro. Quando a pessoa compra um carro, ela está comprando uma forma que pode ajudar ela a trabalhar e ganhar mais renda. É um imigrante que às vezes está chegando e está recomeçando a vida. Então, a gente não quer pensar só na transição financeira. A gente quer pensar no que aquele carro representa. Pode ser o carro dos sonhos, pode ser a primeira BMW da pessoa. Então, tem todo um encantamento. Então, a gente quer fazer a diferença. Então, quando eu vou entrevistar um candidato, eu peço para ele me contar uma vez que ele, em algum trabalho, que ele sentiu que ele fez a diferença na vida do cliente ali. E como que ele fez a diferença? Então tinha um cliente que a fatura estava atrasada, mas se pagasse ia perder o serviço. Já me falaram sobre isso, né? Então ele foi ajudar ali o cliente a parcelar a conta. Tinha um software que parou de funcionar, enquanto ele não tinha, foi desenvolvido uma planilha no Excel para poder mensurar as mesmas informações. Então eles vão me contando ali coisas que eles fizeram, e aí eu vou pensando e pergunto para ele, por que você acha que isso fez a diferença, né? Eu, por exemplo, essa semana perguntei para ela é professora de inglês aí no Brasil. A gente aqui nos Estados Unidos, eu contrato pessoas aí no Brasil também, e ela dá aula. E eu perguntei como que ela acha que ela faz diferença dando aula, né, na vida das pessoas. E aí ela até abriu um sorriso, eu percebi que ela ficou um pouco emocionada, e ela falou, você vê o progresso na hora. A pessoa chega na sala sem falar nada e ela começa a falar inglês. E depois de 6 meses, 1 ano, ela te conta que conseguiu um emprego, que ela conseguiu uma promoção. Eu estou fazendo diferença na vida daquela pessoa. Então, essas perguntas que eu estou dando como exemplos, quando eu as faço, é para alinhar com os valores e a missão da minha empresa. Porque na minha empresa a gente quer pessoas que façam a diferença. Na empresa que vocês vão trabalhar, vai ter o próprio valor, a própria missão. E aí você tem que criar perguntas para poder verificar se está alinhado com isso. Também tem as perguntas que você tem que fazer para, tipo, eu falo desafiar o que o candidato falou. Às vezes ele fala, eu fui o melhor da empresa, né? Eu sempre bati meta e tal. Aí você pergunta assim, mas qual que é a meta da empresa? Então, se a meta é vender, por exemplo, 100 carros e você vendeu 100, isso não é significante. Agora, se a meta é vender 50 carros e você vendeu 100, isso é o dobro da meta, isso é significante. Mas ainda tem um outro detalhe, quando ele conta, né? Eu gestor, por exemplo, né? A meta era bater 100 vendas e eu bati 200, que foi o dobro. Aí eu pergunto, com quantas vezes isso no ano acontece? O ano tem 12 meses, né? Se aconteceu uma vez, será que foi sorte? Então, às vezes eu faço contra-perguntas, sempre com respeito, mas para poder desafiar ali o que o candidato está me dizendo. Então, você na entrevista ganha-ganha,
ela é ganha-ganha porque você está encantando, você está respeitando, mas você está ganhando porque você está desafiando, pegando informações para atrair o melhor talento. Então, você pede sempre mais detalhes, né, do que ele falou. Ele vai dizer, bate meta, então qual que era a meta? Com qual frequência você bateu? Quantas outras pessoas bateram essa meta? Né? Então, você vê a relevância. Ou então, já aconteceu de um candidato me falar assim, olha, eu vou ser ótimo para essa vaga de detalhe, de gestão de projetos, porque eu presto muita atenção em detalhes, não me passa nada. Às vezes eu acabo de conhecer a pessoa e eu já peguei um detalhe. Gente, eu juro, ele falou isso. Quando ele disse, eu falei, então tá, fecha o olho. Daqui na minha frente, rapidinho. Aí ele fechou o olho, eu falei, que cor que é o meu brinco? É prata ou é ouro? E a cor da minha unha? E a cor da minha calça? E o candidato não sabia as respostas. E aí eu achei engraçado. Falei, você falou que presta atenção em detalhe, tá aqui comigo há 30 minutos e não sabe. Foi uma brincadeira, descontraiu, mas é um jeito de, às vezes, você desafiar uma informação que ele tá te passando ali. Também tem uma pergunta que eu acho fundamental ali no processo ganha-ganha, porque você está entrevistando o candidato para saber se ele tem ali as atribuições, as características, a experiência que vai preencher a vaga e vai trazer os resultados que a empresa busca. Mas você também tem a obrigação de ver se a empresa vai atender às necessidades desse candidato. Então, é nessa hora que eu pergunto para ele, qual que foi a melhor empresa que você já trabalhou? E me dá 2 motivos. Quando eu faço essa pergunta, eu estou entendendo o que é importante para essa pessoa. Então, por exemplo, essa menina que eu entrevistei, que era professora de inglês, ela disse que a empresa que ela mais trabalhou, que ela mais gostou, nem foi uma escola de inglês. Foi uma agência de turismo. E ela gostava muito porque o gerente dela era muito bom para ensinar e porque tinha ótimos benefícios, entre eles estar viajando. Então, eu já sei que para ela é bom ter um gestor que é compreensivo, que tem uma questão mais didática. Tem gente que responde que é a empresa que ganhou mais dinheiro, tem gente que responde que foi uma empresa que o gestor era um pouco mais duro e cobrava mais. Então, você vai identificando ali o que é importante e ver se a empresa tem isso para oferecer ao cliente. Ao candidato. Da mesma forma, eu pergunto quem que foi o melhor gerente que essa pessoa já teve, né? Até quando a pessoa é gerente, ela vai ter um gerente, ela vai ter um diretor. E eu pergunto quem que foi o melhor. Eu quero saber até o nome da pessoa. E aí, quando ela diz, foi o João Kennedy, lá da Sky, eu pergunto quais são 2 qualidades que fizeram desse gestor o melhor gestor para você. E ela acaba sendo uma pergunta desafiadora. Muita gente não vem preparado para isso. E aí eu estou avaliando se o candidato entende de gestão, porque ele vai falar, porque ele era muito meu amigo. Isso não é gestão, né? Porque ele era super compreensível, porque eu chegava atrasado. Já teve gente que falou isso, né? E aí a pessoa está dando ali um sinal de que não é muito pontual. Então, eu peço para ela me dar 2 qualidades, por que fazia desse o melhor gestor. Então, além de eu estar avaliando o que ela entende sobre gestão, o que ela entende de ser atributos de liderança, eu também estou vendo o que é importante para ela ter quando ela tem o próprio chefe dela, quando ela tem o próprio diretor. E aí, depois eu faço uma outra pergunta. Então, mesmo o João tendo sido o seu melhor gerente e tem essas 2 qualidades que você gosta, que ele te ensinou tudo sobre marketing e ele também tinha muito senso de humor, então era divertido. Mesmo ele tendo essas 2 qualidades excelentes, se ele tivesse que melhorar 2 atribuições, o que seria? E por que essa pergunta é tão chave para mim? Porque eu vejo ali o senso crítico do candidato, quanto ele se sente confortável em falar supostamente mal de alguém e como que ele vai sair dessa saia justa e qual que é a ética que ele vai ter ali naquele momento para falar o que o gerente precisa melhorar. E, gente, essa entrevista, ela conta tanto de um candidato. Tem gente, ele não tem nada para melhorar. Ou tem gente que mete o pau na pessoa e aí você vai... Às vezes a entrevista está indo super bem e chega ali e você descobre que vai ser uma pessoa que vai reclamar, que vai ser uma pessoa que vai ser do contra, que é uma pessoa que tem dificuldade de dar feedback. Então, se eu estou contratando um gestor e ele tem dificuldades em me dizer algo a melhorar de um outro gestor, ele é uma pessoa que tem dificuldade de dar feedback. E como gerente, ele tem que saber dar feedback. Então, percebe que a pergunta, ela tem um porquê, ela não é aleatória, ela não está ali solta. E, por último, eu detesto essa pergunta de falar quais que são os seus pontos fortes. Me fala as suas qualidades, me fala os seus defeitos, né? A sua melhor característica e o seu defeito. É uma pergunta super manjada, as pessoas já têm até resposta ensaiada, então eu pergunto de um jeito diferente.
eu falo assim, olha, Gil, você disse que o seu melhor gestor foi o John Kennedy, né? Ah, sim, foi. E se eu ligasse para ele agora e perguntasse para ele 2 características suas profissionais, o que que ele diria de você, ao seu respeito? Eu percebo que a maioria das pessoas não estão preparadas para essa pergunta. E aí é quando vem as respostas mais naturais. Porque quando pergunta assim, me conta um ponto seu a melhorar, as pessoas falam, é porque eu sou muito perfeccionista, é porque eu sou muito ansioso. São respostas muito ensaiadas e vagas. Mas aí quando eu falo assim, o que o seu gestor diria? Às vezes, quando o candidato fala que é casado, eu falo, e se eu ligasse para o seu esposo, para sua esposa, o que ele diria? E aí vem, então, respostas mais naturais. Então, de uma maneira sucinta, eu coloquei aqui, né, algumas categorias de perguntas que existem na minha pergunta ganha-ganha. E, por fim, eu coloco aqui as perguntas que, por favor, pelo amor de Deus, não faça mais. Então, por exemplo, qual sua melhor qualidade, né? Tem até um pleonasmo se a qualidade já é melhor, mas qual que é a sua melhor qualidade? E tem, gente, muito. Ontem mesmo, quando eu estava revendo o PowerPoint, eu fui em alguns sites americanos para ver perguntas e tem lá pontos fortes e pontos a melhorar. Essa pergunta está super manjada, o candidato já sabe responder e acaba não te ensinando muito nada. E tem a contra-pergunta, né? Me fala um defeito, me fala um ponto fraco. A pessoa não vai te falar. Agora, se você perguntar, se eu ligasse para o seu esposo, o que ele diria? Se eu ligasse para o seu gestor? É uma pergunta que ela nem sempre está preparada, e aí a possibilidade de ter uma resposta genuína, autêntica, é muito maior. Perguntar por que você se candidatou para a vaga, óbvio, estou procurando emprego, salário, é uma pergunta boba. Você pode perguntar assim, o que aspecto dessa vaga mais te interessou? O que sobre esta empresa mais te encantou? Aí sim é válido, porque você vai ver o que é importante. Foi o salário, a comissão. Para vendedores, isso é ótimo, que você quer pessoas, né, que tenham vontade de ganhar muito dinheiro. É porque eu fiquei sabendo que 90% dos gerentes são promovidos. Então, também é válido. Me fale sobre você. É uma pergunta um pouco aberta e também parece que você não leu o currículo da pessoa. Então, você pode falar, olha, eu vi aqui que você trabalhou 5 anos na Sky e foi promovida 3 vezes. Me conta um pouco desse processo de promoção. Percebe como é diferente? Como ela mostra o cuidado que você teve em olhar o currículo do candidato? Tem essa aqui também, parece pegadinha, já me perguntaram isso. Se você fosse um animal, qual você seria? Eu acho péssima. O que você vai fazer daqui a 5 anos? Tem gente que ainda pergunta isso para ver se a pessoa tem senso de planejamento. É uma bobagem, daqui a 5 anos eu sei lá o que eu vou fazer da minha vida, e se eu sei, talvez eu nem vou estar querendo estar nessa empresa, né? Então, essas são pegadinhas, perguntas que estão manjadas no mercado e que acabam não te ajudando a realmente conhecer o candidato. Então, e tem essa última aqui também, por que eu devo te contratar, né? Que você acha que você está arrasando ali. Me conta 2 motivos por que eu devo te contratar. Até o Donald Trump fazia muito ali no Aprendiz, e não é uma pergunta que mostra respeito com o candidato, porque você está entrevistando e é o teu papel descobrir por que você tem que contratá-lo. Então, eu não acho que acrescenta muito ali na pergunta, na entrevista ganha-ganha. Então, é isso. Comecei um pouquinho de 10 minutos atrasado e me atrasei 10 minutos também, mas temos aqui agora, caso alguém queira fazer perguntas, estou aberta para isso. Gente, vamos aproveitar esse restinho de palestra para fazer um agradecimento e uma proposta. Como eu preciso ir para outra aula, tem alguns alunos que precisam também, Ed, o que tu acha? E eles estão me mandando aqui no WhatsApp, a gente faz uma coleta das perguntas deles, te envia, e aí tu grava um vídeo respondendo para a gente as perguntas e a gente assiste na aula que vem. Pode ser? Pode ser, ótimo, tranquilo. Fechou? Porque daí fica até mais interessante de eles elaborarem mais as perguntas. E aí tu também consegue formatar um videozinho respondendo, às vezes, perguntas que se casam, né? Que se conectam. Por ler todas as perguntas juntos, pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, assim, ó, a Josefa colocou aqui que precisou sair, porque ela precisou voltar para o trabalho, mas muito interessante o conteúdo. Ela perguntou sobre o curso, que tu disseste que onde que está esse curso e pedindo o teu contato. Uhum. A Janaína aqui colocou que
Gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade e que a aula está sendo uma delícia. Muito obrigada. Que bom. Então, vou deixar contigo assim, um agradecimento da tua experiência. Tu conseguiu fazer uma chamada, né, muito importante para essa área de recrutamento e seleção, da importância que ela tem, e o jeito gostoso de trabalhar com isso, porque em psicologia, infelizmente, se tem como que eu posso dizer, um descaso um pouco com essa área, as pessoas que trabalham não têm esse brilho, essa paixão, né, por estar ali executando essa atribuição e assim, uma profissional que não é psicóloga, mas apaixonada por psicologia, especializada, né, e fazendo mestrado na área em psicologia, tratar esse assunto que muitos dos psicólogos não tratam assim com tanto empenho, com tanto carinho, para mim é bem reconfortante. Obrigada, querida. Vou te chamar outras vezes. Tá bom, combinado. Espero que na próxima minha voz seja melhor, né? Não esteja essa voz aqui rouca. Não, a voz não atrapalhou em nada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de a gente encerrar? Ou quer conversar um pouquinho com a Red? E eles estão te pedindo o teu contato. Tá. Posso mandar para ti? Não sei nem como é que eu digito aqui. Não, acho que tu não consegues colocar aqui no chat, mas eu coloco aqui no nosso grupo. Tá bom, combinado. Pode sim, pode passar sim. Tá, eu te passo para a galera. Isso. Estou baixando aqui a lista de presença que a gente coloca aqui antes de sair da aula. E aí agora, enquanto eu baixo a lista de presença, eles estão perguntando sobre o curso. Tá, então a gente tem um curso que chama Inteligências de RH, né, no processo de RH, e ele ensina muito sobre todo esse ciclo do recrutamento e seleção. Como construir a vaga, né? Porque tem gente, recepcionista. O que ela vai fazer? Atender telefone, óbvio. Mas não, com que frequência, com qual agilidade, que tipo de empatia que ela tem que ter na voz. Então, ele ensina todas as perguntas, como que você identifica, que às vezes até o proprietário da empresa ou o gerente não sabe elaborar bem o que ele precisa naquela vaga. Então, é a nossa competência identificar ali as habilidades e os objetivos. Então, ensina sobre construir o anúncio da vaga, ensina também as estratégias de marketing para colocar a vaga nos locais que as pessoas vão poder ver, ensina super dicas da entrevista, com simulações de entrevista em todos os níveis, né? Seja com executivo, ou com gestor, ou com o entry level, né? E aí eu posso depois passar para a Gil e ela passar para vocês o link de como que ver para ter acesso a esse curso. É um curso online, ele é super prático, né, do dia a dia, com exemplos concretos, então tem tipos de perguntas, o que fazer. Também fala muito sobre feedback, que muitas pessoas têm dificuldade em dar feedback, então eu também criei uma ferramenta de como dar um feedback construtivo, né, e para poder ter a melhoria do profissional, mas sem ter aquela saia justa do feedback, então no curso também fala sobre isso. Aqui está perguntando se tem Instagram e se tu podes passar o teu Instagram. Posso, mas o meu Instagram, eu tô saindo do forno um Instagram mais para a área de RH, então o meu Instagram seria pessoal. Eu posso te mandar? Eu falo aqui, como que é isso? Não, tu podes fazer assim, ó. Tu podes, então, quando montar o teu Instagram profissional, tu me envias que eu coloco aqui para eles também. Tá, ótimo. Aquela bem casa de, como é que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau, profissional do marketing, do RH, e eu tô só com o meu Instagram pessoal, né? Mas enfim, só isso, tá, gente? O resto tá tudo alinhado. Teu LinkedIn tá ok, né? Meu LinkedIn tá ok, tá tão ok que eu recebo propostas de trabalho, o pessoal olhando o LinkedIn, o que é muito legal. Se ninguém tá mexendo no seu LinkedIn aí, tem alguma coisa errada. Então, pode ser também um curso, né? Eu vou te chamar para falar sobre o LinkedIn para eles, porque eles me pediram como elaborar um currículo LinkedIn. Eu posso falar, mas acho que eles vão estar um semestre inteiro me ouvindo, vão estar de saco cheio. Então, eu vou te convidar já. É um pedido de vários alunos de diversas disciplinas, que eu monte uma oficina para ajudá-los a trabalhar currículo e LinkedIn para conseguir se candidatar a vagas, né, de trabalho, entrar no mercado de trabalho. Então, já te fica o convite aqui para ti, no final do semestre,
eu vou montar essa oficina e vou te convidar para fazer comigo Tá, essa oficina. Quem quiser participar, tá certo? Uma sugestão também, que eu acho que pode ser legal, super rapidinho, para quem realmente quer trabalhar só como recrutamento e seleção, eu posso trazer que tipo de currículo, que tipo de empresa, inclusive tem empresas aqui nos Estados Unidos que contratam aí do Brasil, claro que tem que estar falando inglês, né, mas assim, mesmo trabalhando do Brasil, que não está tendo muita contratação, aqui está tendo, eles buscam profissionais de RH aí no Brasil para fazer só essa parte de headhunter, né? Então eu posso montar quais são as atribuições que tem que ter e possíveis empresas para buscar vagas como recrutador, trabalhando com recrutamento e seleção também, que eu acho que isso também fica válido, né? Além de fazer o LinkedIn, por exemplo. Tipo um bônus, assim, como recrutador. Preciso ir. Obrigada. Muito obrigada. Já coloquei a nossa listinha de presença, a nossa aula fica gravada, tem alunos pedindo, de outras disciplinas, pedindo o link da aula, não sei como fazer, mas vou aprender, e te mando também o link da palestra gravada, tá certo? Tá joia. Obrigada. Um beijo. Beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.